Séculos atrás, o reino de Gran Gaia foi atacado por criaturas de outro mundo, e seus habitantes foram lançados em aflição, desamparados e sem lugar para se esconder. Mas, bem antes do ataque final que tornaria a raça humana uma espécie esquecida, os alienígenas foram derrotados pelo salvador da humanidade, o Arcanjo Azuma. Ele desceu como uma estrela cadente, correu em direção ao portal que conectava os alienígenas à Terra e destruiu tudo junto com os alienígenas de uma só vez. Quando tudo terminou, os subordinados de Azuma se alegraram com ele e o agradeceram por ter salvo o mundo, e ele os agradeceu em troca pelo apoio, sem saber que seus sorrisos falsos escondiam um plano sinistro. No Palácio Real, onde a comemoração do fim da guerra foi realizada, Azuma foi abruptamente banido pelo rei de Gran Gaia, mesmo tendo acabado de salvar seu reino. Os membros da realeza reconheceram que ele realmente contribuíra muito para o fim da guerra, pois derrotou o líder dos alienígenas e lançou um grande feitiço que, sozinho, apagou os alienígenas e o portal de sua existência. Mas, na verdade, foi aí que estava o problema. O rei considerava Azuma uma ameaça ao seu reino, então, agora que a guerra havia acabado, o incrível poder do arcanista não só era desnecessário, mas também perigoso para seu povo, e assim Azuma teria que desaparecer para a segurança do reino. Coincidentemente, ele já havia sentido seu poder lentamente se afastando dele, porque o sangue do rei que ele havia bebido mais cedo estava envenenado com uma poção que selava completamente sua magia. A traição cortou o fundo, e ele observou enquanto aqueles subordinados de intelecto limitado deixavam de lado suas desculpas sem sentido para traí-lo, então, unânimes, entoavam um feitiço de morte instantânea contra ele. À medida que a magia deles perfurava suas barreiras, Azuma percebeu que a aclamada previsão do rei era apenas uma desculpa para se livrar dele, mas já era tarde demais, pois Azuma já estava sangrando até a morte, questionando para que serviram seus sacrifícios em primeiro lugar. No entanto, antes de ceder à sua morte inevitável, Azuma pronunciou um feitiço que transportou sua alma para a próxima vida, e, eventualmente, ele foi completamente apagado da superfície da Terra. 3.000 anos se passaram em um instante, e Azuma acordou no corpo de um jovem em uma cama de hospital. Quando se levantou, os médicos e enfermeiros ficaram chocados, pois o garoto estava anteriormente em estado vegetativo, sem esperança de recuperação. Azuma, por outro lado, descobriu que compartilhava o mesmo nome do antigo proprietário do corpo e ficou feliz por seu feitiço de reencarnação ter sido bem-sucedido. Ele decidiu primeiro se familiarizar com a civilização do mundo atual e começou perguntando onde poderia encontrar a maior biblioteca por perto. Todos o encararam como se ele estivesse falando em chinês, então ele hipnotizou a enfermeira, que revelou tudo a ele sem hesitar. O médico ficou bravo com ela e perguntou por que ela estava agindo pior do que um zumbi com Alzheimer. Mas ela até permitiu que Suma pegasse seus pertences. De alguma forma, Suma acabou em um trem e perguntou a uma senhora o que era aquele estranho pedaço de metal que ele estava segurando. A senhora ficou confusa por um momento e disse que era um telefone, então ele usou sua magia de análise para descobrir mais e aprender que era um dispositivo que poderia lhe conceder acesso ilimitado a todos os vilões. Com todo o conhecimento que reuniu, ele aprendeu que não havia sentido em visitar a biblioteca, já que havia obtido informações básicas sobre o mundo. Essencialmente, descobriu que 3.000 anos haviam se passado e que a magia estava em declínio desde que a ciência dominou o mundo, mas Azuma ficou desapontado ao perceber que esse era o mundo pelo qual ele sacrificou sua vida para proteger. Em breve, ele chegou à casa do antigo proprietário de seu corpo e descobriu, com tristeza, que o cara havia perdido sua família. Então, ele leu o diário do rapaz, onde aprendeu que ele era solitário e rejeitado por todos, razão pela qual acabou no hospital. Ele também viu algumas mensagens de texto dos colegas de escola de Azuma, que eram na maioria comentários de ódio, então ele aprendeu a localização da academia e apareceu lá na manhã seguinte com toda a sua força. Sua aparência chocou a maioria de seus colegas de escola, então ele perguntou se não deveria estar ali ou algo assim. E então ele descobriu que seu eu anterior não conseguia suportar o bullying de alguns caras, o que o levou a acabar com sua própria vida. Nesse momento, um dos agressores o chamou, que era ninguém menos que seu subordinado, Kiryu, o Flamejante, que atualmente é conhecido apenas como Kiryu. Quando Azuma chamou seu nome completo do passado, Kiryu ficou imediatamente surpreso e o confortou por falar de forma estranha. De qualquer forma, Kiryu também lembrou Azuma de que queria que ele ficasse fora da academia, especialmente depois de quase ter sido morto por sua magia e ter ficado com amnésia. O maníaco chamou Azuma de um fracasso patético, e os membros de sua gangue o incentivaram a continuar intimidando o pobre rapaz. Quando ele os viu, Azuma percebeu que poderiam ser os caras que o estavam intimidando e pedindo dinheiro, e que Kiryu não era seu antigo subordinado, mas um descendente de Kiryu, o Fogo. Agora, tudo o que Azuma precisava saber era quanta mana seu novo corpo possuía. Com uma imensa onda de energia, ele fez um punho e o acertou diretamente nas bochechas daquele Kiryu amaldiçoado, fazendo-o sangrar. Depois daquele dia, um professor chamado George anunciou a Azuma e seus colegas de classe que fariam um teste de aptidão que determinaria que tipo de magia usariam. Mas como Azuma só tinha carne na cabeça, ele não conseguia entender uma palavra do que o professor estava dizendo.
Uma senhora gentil chamada Hiri explicou que, na magia moderna, a aptidão era expressa através de cores. A magia do fogo era vermelha, a magia da água era azul e a magia das trevas era representada pela cor preta. Finalmente, a magia era transmitida ao passar mana pelo corpo para os circuitos mágicos, que eram todos limitados a conter todos os tipos de magia, o que significava que apenas uma forma de magia poderia ser usada pelo corpo. Em seguida, foi a vez de Azuma, e seu professor perguntou qual era seu atributo, mas ele disse que não tinha nenhum, para a surpresa do homem, e ainda acrescentou que não tinha intenção de se especializar em nenhum dos atributos. O professor George já estava ficando irritado nesse ponto, porque era estranho que alguém não tivesse nenhum atributo. Azuma sabia que havia algo em existência, como um incolor, que representava aqueles que não tinham atributos, e as pessoas não os conheciam porque não eram tão visíveis, então ele sentia que era um grave erro subestimar os incolores. De qualquer forma, o professor imediatamente disse a Azuma que pessoas como ele não pertenciam àquela escola e o intimidou, chamando-o de lixo. O professor acrescentou que a magia incolor não tinha atributos e que qualquer magia que pudesse ser adquirida era tão pequena, o que significava que a possibilidade de crescimento era extremamente baixa. No entanto, Azuma desafiou seu professor, dizendo que pessoalmente achava que os magos sem cor eram os mais fortes. Para provar isso, desafiou o professor para uma batalha simulada. Para todos que assistiam, parecia que Azuma tinha enlouquecido, e seu professor estava tão irritado que isso era evidente em seu rosto. Ele imediatamente cancelou o teste de aptidão daquele dia, dizendo que um exame simulado sem restrições seria realizado, e seu oponente seria Azuma, o palhaço que acreditava que os indivíduos de magia sem cor eram os mais fortes. Durante isso, Hiri estava realmente muito perturbada porque o professor insistia que não haveria restrições, e ele era um dos melhores instrutores deles, o que significava notícias muito ruins para Azuma. George também informou a ele que batalhas simuladas frequentemente terminavam com acidentes infelizes, então o garoto deveria se certificar de não chorar depois. Mas Azuma, de forma ousada, disse ao seu professor que ele deveria se preocupar em chorar, e essa afirmação deixou o velho tão irritado que ele imediatamente deu o sinal de partida. Ele se preparou para atacar, orgulhando-se de ser o único professor da academia que conseguia lidar com atributos multicoloridos, e então criou uma lança de trovão multicolorida e eletrizante, que foi direcionada com toda a força para Azuma. No entanto, ficou chocado ao ver que o garoto criou uma barreira para se proteger do ataque e ainda perguntou ao professor se era assim que sua varinha mágica poderia durar. George achou a coragem dele desprezível e impossível de acreditar, então tentou novamente com seus ataques do livro de cores, mas Azuma criou outra barreira sem nem se esforçar muito, surpreendendo toda a escola com suas pernoites. George estava neste ponto desesperado para conseguir pelo menos um ataque contra Azuma, então, na primeira vez que viu o garoto se preparando para lançar seu próprio ataque, ele já estava nervoso e implorou para que não fizesse isso. Ele apontou seu feixe de laser para Azuma, cujo poder atravessou os feixes enquanto pousava sua mão poderosa no ombro do professor. Isso por si só causou um nível intenso de dor para George, enquanto Azuma o ordenava confessar as coisas ruins e malignas que havia feito a ele. A repercussão por se recusar a admitir publicamente todas as suas atrocidades seria que o professor se tornaria pó. E assim, quando George ouviu isso, ele imediatamente começou a vomitar. O homem compartilhou que percebeu uma Suma sendo intimidada, mas virou a cabeça, fingindo não ver. Mas mesmo quando o pobre rapaz relatou o incidente a ele, acabou levando uma surra em vez disso. Toda a escola ficou chocada ao ouvir isso e decidiu imediatamente denunciar seu professor idiota ao diretor, enquanto ele estava de joelhos, se humilhando por uma nota alta e mostrando quão baixa era sua testosterona. De qualquer forma, era uma nota alta tentando se exibir agora, e ele perguntou ao professor George como era para ele perder para um indivíduo sem cor como ele mesmo. Na aula, alguns dos colegas de Azuma ficaram surpresos com tudo o que aconteceu, especialmente porque ele parecia uma pessoa completamente diferente. Enquanto isso, ele se virou para Hiri, que quase pulou de susto, e então a agradeceu por tê-lo ajudado. A pobre garota estava muito envergonhada, mas ele tornou as coisas ainda mais difíceis ao se aproximar dela, pedindo para sair com ele. Ela ficou parada e percebeu o que ele acabará de perguntar, olhando corada enquanto toda a turma observava, mas não demorou muito para ela perceber que Azuma não estava nem tentando ser romântico e realmente só queria alguém para mostrar a escola. De qualquer forma, ela o levou entusiasticamente pela escola e ele agradeceu depois, mas Hiri secretamente desejava que ele realmente estivesse a convidando para sair daquela vez e estava ficando frustrada porque era virgem há mais de um século. Mais tarde, ela o levou para a sala de análise mágica e disse a ele que os alunos podiam usá-la se inscrevessem. Então, novamente ele agradeceu e prometeu retribuir o favor um dia. No entanto, Hiri o chamou pelo primeiro nome, perguntando se ele era o mesmo cara que ela conhecia todo esse tempo, porque algo parecia diferente e o ar ao seu redor havia mudado.
Azuma simplesmente disse que havia caído em um estado semelhante ao coma e não parecia se lembrar de nada, e mais tarde, despediu-se dela, apenas para retornar à sala de análise mágica usando um feitiço secreto. Ele então usou a antiga análise mágica e a combinou com a magia moderna para encontrar alguns resultados. E então decidiu voltar no dia seguinte. Mas, ao sair, esbarrou em um cara cuja presença mágica não podia ser sentida e que se apresentou como Katsuki, da classe mais forte da academia, Sufu. Ele afirmou não ser um elite, ao contrário dos outros, mas pediu para confirmar se Azuma era incolor. Katsuki estendeu a mão para ele, dizendo que todos eram iguais na academia, independentemente de tudo, e então o cumprimentou, pedindo que cuidasse dele. No entanto, Azuma imediatamente sentiu uma forma de magia muito forte e sombria, questionando que tipo de magia o cara estava usando e por que ele estaria usando magia moderna de forma tão casual em um espaço público, sendo tão mal educado. De qualquer forma, enquanto Katsuki ria, Azuma percebeu que a cor da magia do cara era branca e ele soltou um sorriso astuto e travesso. Em uma lembrança, Asuma recordou como a magia antiga era usada apenas por alguns escolhidos, e aqueles que não tinham talento para magia não conseguiam refinar mana dentro de seus corpos. No entanto, nesta era atual, as coisas pareciam bastante diferentes, pois os slots de mana e seus respectivos conjuntos de execução haviam sido substituídos por um órgão chamado Circuito Mágico, utilizando o bastão a laser conhecido como Vara Inteligente, que todas as mulheres desejavam. Graças a esse dispositivo, a mana podia ser injetada automaticamente no circuito mágico do corpo, e círculos mágicos eram gerados artificialmente para ativar a magia. O processo havia facilitado o acesso à magia para indivíduos sem habilidades mágicas, assim como para os talentosos, e, como resultado, havia enfraquecido a magia moderna em relação à poderosa magia antiga, sem mencionar o quão impossível seria usar magia sem varas inteligentes. De qualquer forma, Azuma considerou esse erro na Matrix uma oportunidade perfeita para desenvolver magia híbrida, uma combinação de magia antiga e moderna. Para alcançar isso, ele teria que dominar a magia moderna ao mais alto nível e conquistar todos os atributos, e ele tinha um computador quântico para ajudá-lo a calcular a teoria para a hipótese de sua magia híbrida. Enquanto aguardava os resultados, ele saiu para tomar uma bebida, mas bem à sua frente, uma janela mágica se abriu gradualmente na escuridão, e uma repentina onda de poder o atingiu. Imediatamente, ele reconheceu que era de Katsuki, que ele identificou como Izeia, um de seus subordinados do passado que o havia traído. De qualquer forma, Azuma sentia como se estivesse no céu, embora soubesse que era apenas um feitiço de alteração de reconhecimento que criava tal ilusão, algo tão típico da forma de magia de Izeia. Neste momento, Azuma ainda estava caindo pelo céu e se perguntava o que poderia acontecer a seguir, até que viu algumas criaturas semelhantes a morcegos voando em sua direção, que eram familiares criados por Izeia. Azuma usou suas barreiras para se proteger, mas como não podia apenas continuar se defendendo, teve que localizar a posição atual de Izeia. Ele começou usando magia de desaceleração para interromper o efeito de queda que estava experimentando. Mas, de repente, algumas bolas espinhosas estavam no céu com ele, e havia um raio mágico acompanhando-as. Azuma percebeu que isso acontecia porque ele tentava usar a magia de desaceleração e, na verdade, toda vez que ele lançava um feitiço de contra-mágica, isso acionava um feitiço de interceptação contra o seu próprio feitiço. Ele já estava frustrado porque tinha muito pouco tempo para se livrar do raio antes que ele explodisse, e não havia nem tempo para ele usar a magia de desaceleração. Em breve, uma das bombas veio muito perto de seu rosto, e houve uma explosão massiva, após a qual ele se viu flutuando no espaço sem oxigênio. Por outro lado, Izeia, que estava por trás de tudo isso, sorria maliciosamente porque havia enviado um cometa flamejante em direção a Azuma, que já estava cansado de lidar com um ataque após o outro. Era agora a hora de repelir os ataques, então, novamente, ele convocou sua barreira mágica e se protegeu da bola de fogo explosiva que estava a poucos centímetros dele. Depois disso, ele disse a Izeia que havia recebido sua mensagem clara e alta, e agora era sua vez de demonstrar seu poder, após interceptar o ataque, que foi super fácil de interceptar. A propósito, a mente de Azuma foi puxada de volta para o fato de que a atmosfera em que estava carecia de oxigênio, e se ele ficasse ali por mais tempo, acabaria morrendo de sufocamento, mas não pelos airbags de sua amante rica. Apesar disso, ele não pôde deixar de admirar a notável precisão com que o espaço mágico foi construído e quão artístico todo o lugar parecia, graças à obsessão de Izeia com a estética. De qualquer forma, isso também seria um pouco de descanso. A queda de Izeia, porque ele tinha uma falha peculiar que envolvia o desejo de ver a morte de Azuma com seus próprios olhos, e isso significava que seu belo mundo não estava sendo operado automaticamente. Mas, na verdade, Izeia estava por perto, usando um buraco de fechadura para observar Azuma. Agora, tudo que Azuma precisava fazer era encontrar aquele ponto fraco e atacar Izeia a partir daí, então ele continuou deixando seu corpo cair mais fundo na escuridão. Isso era muito irritante para Izeia, que estava confuso e perguntou por que Azuma havia parado de resistir de repente. Mas sua surpresa não o impediu de lançar ainda mais ataques em Azuma, ignorando completamente seu estado de indefesa.
O que ele não sabia era que Azuma estava planejando liberar toda a sua mana concentrada, acumulada pela meditação em todos os seus slots de mana e execução, tudo ao mesmo tempo, expandindo. Diante dos olhos perplexos de Zeia, ele observou enquanto o círculo mágico de Azuma se expandia e até encapsulava os comentários de Zeia. Usando aquele círculo mágico, Azuma pretendia analisar a atmosfera e notar as peculiaridades que o ajudariam a localizar o ponto de vigilância de seu oponente. Ele permaneceu calmo mesmo quando mais cometas vinham em sua direção em alta velocidade, finalmente, na escuridão. Uma estrela brilhante revelou a posição de Isaías, então Azuma imediatamente estendeu a mão através da barreira e magicamente fez tudo se desintegrar. Depois disso, ele se viu de volta na escola e provou que, de fato, era uma magia de reconhecimento que Isaías havia usado. E então, pela janela, ele pulou para encontrar o cara relaxando tranquilamente em outro telhado. A Isaías parecia tão inocente, ao contrário de você. Mas Izuma ainda o confrontou sobre suas mentiras e apontou que Izai havia lançado um feitiço sobre ele. No entanto, o cara permaneceu em silêncio e ainda não disse nada, mesmo quando Izuma perguntou por que ele estava atrás de sua vida, mesmo depois de ter sido o primeiro a dizer que deveriam se dar bem. Mas, de forma inesperada, Izai pulou e, com os olhos brilhantes, disse que Izuma era exatamente como ele havia imaginado. Isso surpreendeu Azuma, e Aizeia continuou, dizendo que a maneira como Azuma quebrou sua magia de ilusão usando sua magia de levitação sem encantamento era, sem dúvida, impressionante e o tornava o melhor mago de todos os tempos. Aizeia também ficou empolgado ao descobrir que qualquer um poderia usar magia de uma maneira tão impressionante, e ele fundou um belo local para se admirar. Novamente, ele permaneceu impressionado com a magia de desintegração de Azuma, então pediu que ele explicasse a lógica por trás de seu circuito mágico. Embora o que ele quisesse ver, mais importante, fosse a visão de algo verdadeiramente belo se despedaçando. Ao mesmo tempo, o trapaceiro lançou outro feitiço e criou outro reino mágico com apenas ele e uma Suma dentro. Em seguida, ele usou um feitiço mágico moderno conhecido como Queda de Meteoros, e alguns materiais afiados das proximidades começaram a voar em direção a uma Suma, então ele começou a desviar deles e a lançar barreiras de proteção enquanto escapava. Mas algo o pegou de surpresa, e ele foi atingido por um dos meteoros afiados. No entanto, essa foi apenas uma breve visão de sua morte, se ele não tivesse cuidado, então Azuma rapidamente ativou uma barreira logo acima de sua cabeça, bloqueando as armas que o teriam eliminado, e saiu daquele mundo. Agora, Izé estava corando como um idiota e se perguntando por quanto tempo Azuma conseguiria aguentar, então ele danificou a rede elétrica próxima para soltar alguns fios energizados, e um deles foi direcionado para Azuma. Antes longo, Azuma entendeu que o objetivo desses ataques consecutivos era colocá-lo em uma situação difícil, sem saída, e então encurralá-lo ali. Ele não tinha nada para se defender, exceto suas barreiras mágicas, que já estavam enfraquecendo e falhando em protegê-lo de alguns dos ataques. Quando Aizeia percebeu isso, ficou radiante ao ver que Azuma já estava chegando aos seus limites tão cedo. Ele olhou para o céu e Azuma fez o mesmo. Então, ele viu um avião descendo em direção à sua cabeça, junto com mais uma das incansáveis chuvas de meteoros de Visaya, das quais ele estava tão cheio de si. Mas, bem antes de lançar outro ataque, Azuma o avistou com uma agulha e imediatamente anulou seus efeitos. Aparentemente, isso deveria cancelar a magia que tinha como objetivo bloquear um avião de passageiros jumbo, e em vez disso, Azuma fez com que ele explodisse no ar, enviando suas partes voando em todas as direções e devolvendo a cena ao normal. Com isso, ele confirmou que tudo o que estava vivenciando era apenas uma ilusão fantasma, e então arrancou a agulha mágica das mãos de Izaya. O tolo ficou chocado ao perceber que Azuma havia descoberto sua agulha oculta, que ele estava usando para criar as ilusões. Embora Azuma afirmasse que realmente havia desmascarado os planos de Aizeia, a magia dos destroços que ele lançou era apenas isca, e após deixar cair objetos reais na forma de fios expostos e chapas de metal, Izaya criou a ilusão de um avião caindo para distrair Azuma. Tudo isso foi para que ele pudesse lançar sua agulha mágica imbuída com feitiços de inconsciência, e esse era seu objetivo principal. Na verdade, o nome sofisticado que ele deu ao seu ataque, ou seja, Queda de Meteoros, não passava de uma bluff barato, mas ainda assim era impressionante, mesmo que tais ataques de baixo orçamento não chegassem a arranhar Azuma. Izaya ainda estava em descrença com o fato de que Azuma conseguia detectar sua magia, pois não havia nenhum mago vivo que pudesse perceber a ativação de sua magia. Ele se iludia tanto e se recusava a acreditar que Azuma era o grande herói de 3.000 anos atrás, que foi o único a prever seus movimentos. Mas Azuma explicou em detalhes como conseguia saber o que Izaya estava planejando e como terminaria o ataque. Ele apareceu bem na frente do cara aterrorizado e disse a ele que havia cometido apenas um erro, que o entregou tão facilmente, que foi usar tanta magia na frente de Azuma e lhe conceder a oportunidade e o tempo para analisá-la adequadamente. Com isso, Azuma empurrou contra o peito de Aizeia e criou um círculo mágico sobre ele, que era tão belo e atraente para o tolo. De qualquer forma, a magia de Azuma era tão intensa que o chão sob ele se rachou, e Aizeia desmaiou, marcando a vitória inegável de Azuma.
Obrigado. De volta à capital da mágica cidade de Grangeia, Izé estava pintando em uma tela quando Azuma parou para apreciar seu bom trabalho. Eles foram interrompidos mais tarde por Kurió e Meion, que estavam discutindo de forma brincalhona, mas Izéia não estava no clima deles e se afastou, não sem antes agradecer a Azuma pelos elogios e até oferecer-se para pintar seu retrato. Ao entrar, Kurió murmurou algo de lado, e Anaya se lembrou do motivo pelo qual ele os odiava tanto, porque eles nunca apreciavam aqueles rabiscos de pré-escola que ele chamava de arte, ao contrário do grande mago, Azuma. No palácio, ele encontrou um de seus colegas, Sivan, que parecia angustiado, então perguntou o que estava acontecendo, apenas para descobrir que Sivan havia sido convocado pelo rei e recebido um comando imperial, que sussurrou no ouvido de Isaías. Quando soube o que o rei havia ordenado, Isaías ficou horrorizado ao ouvir que Izuma estava tramando uma rebelião, e mesmo achando impossível acreditar, Simão insistiu que o boato era verdadeiro, pois a visão futura do rei era verdadeira e absoluta. Izé ainda estava mortificado e cheio de perguntas, se perguntando por que Azuma queria destruir a linda cidade de Grangeia. Mas antes que pudesse encontrar as respostas para suas milhões de perguntas, Izé acordou na enfermaria de sua escola e sentiu uma dor de cabeça pulsante ao perceber que tudo não passava de um pesadelo que tivera. Mas alguém lhe ofereceu uma bebida, e ele ficou chocado ao ver Azuma sentado bem ao seu lado, dizendo que estava gemendo terrivelmente. A bebida que ele estava oferecendo a Aya continha eletrólitos e açúcar para ajudá-lo a repor os fluidos que perdeu com o suor. Mas Izaya estava apenas surpreso e se perguntava por que Azuma estava ajudando. Azuma simplesmente disse que Izaya não poderia ter escapado ileso após receber um impacto direto de sua magia. Felizmente, os circuitos mágicos de Izaya estavam funcionando normalmente, então parece que o ataque não causou nada seriamente danoso. Ao mesmo tempo, os olhos de Izaya foram atraídos pela toalha nas mãos de Azuma, que estava encharcado e mostrava sinais de uso, então era óbvio que Azuma havia estado cuidando dele o tempo todo. A isso, Azuma respondeu que não gostaria de perder um mago habilidoso, e isso fez Izaya lembrar de Azuma, o herói lendário de 3.000 anos atrás. Izaya agradeceu ao seu herói e recebeu a garrafa de água dele, enquanto implorava para que ele entendesse que nem todos em Sor eram como queriam. Obviamente, o cara tinha habilidades mágicas excepcionais, mas Izaya simplesmente não concordava com sua maneira de pensar, e a única razão pela qual se aproximou de Azuma foi para ver a força da pessoa que derrotou o Kiryu. Nesse contexto, Izaya se curvou, pedindo desculpas pela estupidez de Kiryu e por como ele vinha maltratando Azuma e tentando excluí-lo da academia. Azuma, por outro lado, reconheceu que Izaya não era realmente uma má pessoa, então ele esqueceria completamente o fato de que Izaya o emboscou se ele concordasse em fechar um acordo com ele. A condição era que Anaya deixasse Sfor e ficasse com Izuma na academia para que pudessem criar uma nova facção. Isso foi, obviamente, surpreendente para Izaya, mas Izuma tinha suas razões para confiar no garoto, e isso se devia ao fato de que o Izaya à sua frente não tinha memórias de 3.000 anos atrás, e Izuma precisava de aliados para alcançar seu objetivo final com ele. Sem hesitar, Izaya levantou-se da cama e fez uma reverência a Izuma, submetendo-se à sua vontade de todo o coração. Enquanto proclamava sua lealdade a Azuma, Izaya sentiu-se estranho por dentro, pois parecia que havia feito algo semelhante no passado, mas suas memórias coloridas foram interrompidas quando ele flagrou a enfermeira da escola bisbilhotando, e se virou para sair. Mas antes disso, ele entregou à enfermeira um gráfico do circuito mágico analisado de Izaya para que ela o usasse como referência. A mulher ficou chocada e completamente atordoada ao descobrir que o relatório era detalhado ao extremo, então pediu a Inaya para ser seu garoto de açúcar sob a aparência de um aluno especial ajudando no laboratório. Mas, com sua aura inigualável, o cara disse a ela que não estava interessado em shakes caídos como ela, pelo menos por enquanto. Mais tarde, ele voltou para a sala de análise mágica e descobriu que seus resultados haviam sido carregados com sucesso, indicando que sua teoria havia estabelecido um novo sistema mágico, que foi então recomendado que ele apresentasse em uma conferência. Era uma boa notícia, pois Azuma agora poderia dar o próximo passo na consolidação de sua teoria, organizando as fórmulas mágicas de acordo com seus objetivos, adaptando-as ao circuito mágico e obtendo um sistema de verificação preciso de tudo. Ele ia fazer seus haters ferverem de raiva ao inventar sua própria magia básica. No dia seguinte, parecia que Azuma já estava surpreendendo seus professores com seu desempenho melhorado, e alguns até achavam que ele estava trapaceando, mas certamente era impossível para ele trapacear durante os exames orais. Durante as aulas, um dos professores perguntou se alguém na turma poderia desvendar uma equação de magia moderna, e ao avistar Azuma, o chamou de idiota, cuja imaturidade era a mesma de sua idade, e tinha certeza de que Azuma não conseguiria resolvê-la. Mas, para seu total espanto e o de seus colegas de classe, o cara mostrou que suas duas células cerebrais eram melhores do que os cérebros deles juntos, incluindo o do professor. Repetidamente, Azuma fez seu professor parecer um tolo sem valor e o surpreendeu com seu brilho, até que o homem se cansou e mandou Azuma de volta para seu lugar.
Alguns de seus colegas estavam bastante convencidos de que Azuma estava usando uma versão hackeada do chat GPT, porque os problemas que ele estava resolvendo com tanta facilidade eram para alunos de pós-graduação. Enquanto isso, Azuma estava apenas se perguntando como teria que se inscrever novamente para a sala de análise mágica, mas após o intervalo, todos da turma inundaram Riri com pedidos, pedindo que ela os ajudasse a conquistar a favor de Azuma para que pudessem se aproximar dele. Quando ele apareceu, os olhos deles brilharam, como filhotes desesperados, então ela concordou em perguntar por eles e implorou que, se ele estivesse livre mais tarde, todos pudessem se encontrar em um café. Surpreendentemente, ele sorriu e disse que estava tudo bem para ele, então toda a turma explodiu em comemoração. Enquanto isso, um estranho espiando Azuma de fora estava apenas sendo amargo com ele sem motivo, e ameaçou transformar seu rosto bonito em um tão horrendo quanto o dela. Mais tarde, no café, Azuma estava sendo bombardeado com perguntas idiotas de seus colegas de classe, e um em particular perguntou a quem ele era mais próximo na turma. Ele sorriu gentilmente por um momento e então começou a responder as perguntas de outras pessoas. Mas aquele cara era persistente e insistiu para que Azuma respondesse a sua pergunta. Sem piscar, ele disse que a colega com quem ele era próximo era Riri, e no momento em que disse isso, a garota ficou de todas as cores de vermelho enquanto seus colegas torciam por eles. No entanto, ela imediatamente se recompôs, sabendo que Azuma poderia dizer algo, mas significar outra coisa, e assim decidiu não se deixar enganar por suas palavras novamente, como da primeira vez. Momentos depois, ela se acalmou e percebeu que havia machucado a mão porque derramou o chocolate quente sobre ela, tentando processar suas emoções em relação a Azuma. Ele se desculpou por tê-la queimado, mas foi interrompido por outro colega de classe que disse que eles se diferenciariam em farmacologia para que Azuma pudesse ter o que desejava. Também o chamaram de NEA, que era uma expressão boba que o professor usou, significando não está em educação, emprego ou treinamento. Durante o restante da reunião, aqueles tolos continuaram bajulando, e ao voltarem para casa, os rapazes estavam jubilantes e felizes por agora serem amigos de Azuma. Mas alguém na esquina os estava seguindo e informou outra pessoa sobre sua localização. Felizmente, os sentidos de Azuma estavam aguçados, e ele percebeu o que estava acontecendo, então pediu que ficassem em silêncio, e, como suspeitava, uma gangue inteira de garotos o estava seguindo. Ele lhes perguntou o que queriam, mas eles não disseram nada, e quando um veículo chegou atrás dele, os meninos abriram espaço no centro, e um deles abriu a porta para que um cara saísse. Quando os colegas de Azuma o reconheceram como um dos alunos de Sor, ficaram nervosos e quase se mijaram nas calças, enquanto o cara se aproximava de Azuma para confirmar sua identidade. Ele se apresentou como Sakai, o presidente da federação de clubes da escola deles, mas sua presença sozinha revelou sua identidade como C1. Ele reconheceu que havia sido dependente demais de Zai, por isso, desafiou Azuma para um duelo mágico. O anúncio pegou a todos de surpresa, mas Azuma foi imediatamente chamado a explicar o que isso significava, então ele se virou para Riri. A garota começou a explicar para ele, e Sivan, que estava ficando impaciente, disse que Azuma era melhor aceitar, pois estava cansado de ver o cara fazendo o que queria e deixando a academia feliz. Com isso, ele se posicionou para sacar sua espada, mas no momento em que Azuma teve até mesmo um vislumbre dela, percebeu que não se tratava apenas de um duelo inofensivo, mas sim de uma intenção assassina com uma pressão extrema. Infelizmente, essa intenção não estava apenas direcionada a Azuma, mas também aos seus pobres colegas de classe, com a intenção de levá-los como reféns, especialmente se Azuma se recusasse a evitar o duelo. Azuma teve um breve flashback de si mesmo, no passado, com Sivan, assistindo treinar fisicamente e dominar técnicas além da magia. Independentemente de qualquer coisa, Azuma aceitou o duelo e Sivan guardou sua espada, informando o horário e o local do combate. Ao se virar, Azuma sabia que era muito cedo para o cara estar o desafiando e que ele teria que se preparar para receber toda a força de seu golpe. Mais tarde naquela noite, Azuma dormia tranquilamente quando teve um sonho lúcido, um sonho em que a pessoa está ciente de que está sonhando. Ele havia aprendido sobre esse conceito durante uma aula em que lhe disseram que era possível acessar profundamente o subconsciente e memórias antigas enquanto se sonha. Isso parecia uma ideia perfeita, e então ele mergulhou nas memórias do proprietário original de seu corpo. Quando Azuma inicialmente reencarnou, havia um pequeno traço de mana não utilizada deixado no circuito mágico do corpo. Ele também não havia tocado nisso e deixou dentro dele porque aquela mana carregava vestígios de como fluía pelo corpo do proprietário original, e, essencialmente, o que isso significava era que os pensamentos do proprietário original deveriam permanecer. O plano naquele momento era que Azuma usasse magia e salvasse a consciência do garoto, mas seu maior obstáculo era que o feitiço para tal tarefa não existia em nenhum registro de magia antiga, então ele teria que desenvolver naquele momento. Para conseguir isso, ele empregaria habilidades de manipulação mental e sugestão hipnótica em uma proporção estranha, e então construiria uma nova teoria, desenharia um círculo mágico para ativação e teceria um novo feitiço mágico, que ele finalmente lançaria pessoalmente.
Para Azuma, inventar nova magia em um espaço mental e dentro de um sonho poderia ser uma conquista que apenas ele poderia alcançar em todo o mundo. Portanto, ele estava totalmente confiante em suas habilidades. Ele começou o processo e finalmente se deparou com a alma do proprietário do corpo original, Shibana, que inicialmente estava inconsciente em um sono profundo, mas acordou ao ver Azuma. O pobre garoto ficou chocado, e enquanto Azuma estava feliz por o resgate ter sido bem sucedido, tudo o que Shibana queria saber era quem ele realmente era. Ao mesmo tempo, algo estranho começou a acontecer, e Shibana de repente caiu no chão porque o processo de sincronização entre sua consciência e as memórias do corpo havia começado. Foi então que Shibana se lembrou de que havia tentado tirar a própria vida em seu quarto e perdido a consciência, sendo levado para o hospital, onde entrou em coma e nunca mais acordou, e assim era o plano. Ele obviamente não estava feliz por estar vivo novamente, mas Azuma o acalmou, dizendo que estava atualmente emprestando seu corpo e pedindo desculpas por fazer isso sem sua permissão. Mas Shibana estava em paz com a situação, pois era uma opção muito melhor do que permanecer como um vegetal pelo resto de sua vida. Ainda assim, ele estava curioso, perguntando-se por que alguém de 3.000 anos atrás, com um diploma respeitável, reencarnaria no corpo de um fraco feioso. Poucos momentos depois, o garoto ficou chocado ao descobrir que Azuma havia derrotado Kiryu, um de seus agressores, e o professor George, o professor mais forte da academia, ambos que estavam sendo maldosos com ele. Ele também soube da derrota de Isaiah e ficou roxo ao aprender que Azuma iria duelar com mais um membro do S4, tudo porque eles estavam sendo maldosos com Shibana. Ele já estava correndo desesperado pelo fato de que um perdedor como ele estava chamando atenção demais na academia, mas se acalmou e disse que isso não importava muito para ele, já que ele já estava morto. E quanto à razão pela qual alguém como Azuma, de 3.000 anos atrás, estava em seu corpo, Shelbana já havia descoberto o motivo em um sonho que teve enquanto estava em coma. Nesse sonho, ele estava flutuando em uma escuridão total, e havia uma chuva de meteoros nas proximidades. Os meteoros estavam sendo puxados para um enorme buraco negro, um após o outro, e no meio de tudo isso, havia uma luz que chamou sua atenção e estava piscando. Naquele momento, Shibana estava lutando desesperadamente e pensou consigo mesmo que, se Azuma realmente não quisesse ser puxado por aquela escuridão, ele tomaria seu lugar. O resumo disso era que Shibana era um fracasso que queria morrer, mas continuava vivendo, enquanto Azuma era um homem que queria viver, mas estava morrendo. No final, Shibana ficou feliz que Azuma se tornou o dono do corpo em vez dele, porque sentia que era isso que deveria acontecer desde o início. No entanto, Azuma disse que estava errado, e que isso não era verdade, porque ambos os homens estavam em perfeita sintonia. E sem nenhum deles, seu estado atual não existiria, o que significava que suas histórias agora estavam entrelaçadas em uma só. Azuma prometeu realizar todos os sonhos de Shiabon, e o garoto não pôde conter as lágrimas enquanto os dois iniciavam uma nova parceria. Saber que Azuma planejava realizar todos os seus desejos deixou Shiabone realmente feliz, mas ele queria ajudar de qualquer maneira que pudesse, já que Azuma era o grande mago lendário de 3.000 anos atrás e provavelmente não precisaria dele. No entanto, Azuma disse que precisava da ajuda dele com um canto que Hiri havia feito no balcão ao fazer o pedido, e que queria entendê-lo e analisá-lo. Shibana riu e se ofereceu para fazer isso com prazer, mas de repente começou a desaparecer de baixo para cima, e Azuma disse que já era hora dele acordar do sonho. Antes disso, Shibana agradeceu a Azuma por trazê-lo de volta à vida e prometeu que a partir de agora, ele estaria espiando a história deles. Azuma fez o mesmo, e ambos gradualmente desapareceram, embora Azuma se mantivesse firme e fizesse uma promessa pessoal de cumprir os desejos persistentes de Shibana, porque ele havia falhado em manter essas promessas há 3.000 anos. Enquanto isso, na casa de Shin, ele estava meditando suavemente e extraindo força de um enorme objeto semelhante a um cristal à sua frente. Era conhecido como Uzatni Trijorashalkun, um metal raro extraído apenas nas minas de sua família, que eram as mais antigas e a mais dura metal da Terra. Ele esvaziou a mente até o nada e, de repente, ficou louco ao sacar sua espada e golpeá-la repetidamente contra o corpo de metal. De alguma forma, o cara cortou a coisa mais dura da Terra em pedaços e depois, tinha uma expressão de satisfação e realização. No entanto, ele percebeu a presença de alguém e tentou encontrar Mizou sentada no pátio. Então, ele a lembrou de que havia avisado para ela não entrar ali. A garota o encarou com seus olhos enlouquecidos. E mencionou algumas propriedades do metal que ele acabará de destruir, começando pela sua dureza, que era 30 vezes a dos diamantes, com uma condutividade 100 vezes maior que a do irídio, e sendo o metal raro mais importante para a fabricação da vara inteligente de 17ª geração. Para ela, ele estava apenas agindo como um lunático por usar um pedaço tão poderoso de metal como alvo de teste. De qualquer forma, ele disse a ela que já tinha assistido a um certo vídeo que ela lhe enviou e que não conseguia acreditar que Kiryu e Zé haviam sido derrotados. Inicialmente, foi difícil de acreditar, porque os dois caras tinham um certo nível de respeito quando se tratava de força e eram representantes de prestígio em sua academia.
Essa luta era pessoal para Shen, pois ele se importava com o prestígio da academia e certamente não mostraria misericórdia a ninguém que o ameaçasse. A moça disse que não deveria ser subestimada simplesmente porque lhe faltava um atributo, pois ele se arrependeria disso, assim como aqueles dois. Compartilhou que, usando suas técnicas secretas de espadachim mágico, ele esmagaria qualquer um em um duelo e não se importaria se algum acidente acontecesse, pois a autoridade da academia era mais importante do que a vida humana. Apoiada por ele, Mizou acrescentou que daria a Azuma uma tão necessária cirurgia plástica reversa, mas também perguntou se uma certa pessoa se juntaria a eles, e ele disse que isso era impossível. Ele imediatamente teve uma lembrança, que o levou 3.000 anos atrás, quando estava treinando um dia e encontrou Azuma, que reconheceu que ele havia criado uma nova magia para desbloquear as habilidades de uma pessoa, aumentando a capacidade de mana em cerca de 10 vezes. No entanto, Shen alertou que havia um efeito colateral a ser observado, que envolvia as tendências agressivas do castor se manifestando externamente. Longe de seu flashback, Shen estava finalmente preparado para seu duelo mágico, então saiu de casa, com um breve histórico sobre os duelos mágicos na academia. Eles eram oficialmente reconhecidos na instituição de treinamento mágico e eram essencialmente batalhas entre estudantes usando a magia como premissa. O resultado de tais duelos mágicos determinava a classificação dos alunos, e os alunos com classificação mais alta recebiam vários privilégios dentro da academia. A cena mostrava Riri ensinando Azuma sobre todo o processo dos duelos mágicos, embora ela sentisse que ele já deveria saber de tudo isso, pois todo aluno sabia. No entanto, ele disse que era a primeira vez que ouvia sobre isso e agradeceu por contar. Mas ela estava tão preocupada com ele, se perguntando se sua confusão de memória ainda persistia. E se esse fosse o caso, então ela teria que apoiá-lo durante todo o processo. No entanto, com a forma como as coisas estavam indo, ela tinha a impressão de que ele a estava tratando de maneira especial. Ele interrompeu seus pensamentos com um comentário inesperado, em seguida, pediu que ela escolhesse uma gravata para ele. Ela escolheu uma e Azuma perguntou se um aluno poderia ter mais tempo de uso na sala de análise mágica se aumentasse sua classificação. Ela afirmou com firmeza que isso era verdade e perguntou se era isso que realmente o incomodava, já que ele disse que certamente era a coisa mais importante para ele. Ele também mencionou que Shin o chamou de uma presença prejudicial para a academia, e parecia que a situação era ainda pior do que isso. Riri mostrou a ele o jornal da academia, e ele viu as manchetes de seu duelo contra Shin, onde Azuma era referido como um porco sem talento. Também foi dito que o presidente do sindicato dos clubes aplicaria punições a estudantes que ameaçassem a academia. Nesse contexto, Azuma aceitou seu destino porque Shin era um mestre da esgrima mágica japonesa e herdeiro de um mímico que produzia medalhas raras para vara inteligente. À luz disso, ele fez doações na casa dos bilhões para a academia, e, obviamente, ninguém poderia se opor a ele. Riri também concordou que, não importando quão inocente Azuma fosse, Shin sempre pareceria mais justo para o público. Em um tom mais leve, ele perguntou a ela se a amava o suficiente para ser seu Zade, e ela disse que estava quase ofuscada por sua aura. Agora, era hora de ir para o duelo, mas no caminho, Azuma encontrou Izaya, que sussurrou algo em seu ouvido antes de se afastar com um sorriso. Na arena, os alunos estavam presentes em grande número, torcendo por C1 e esperando que ele simplesmente derrotasse Azuma em segundos. Os dois se encontraram cara a cara, e Sivan reconheceu a coragem de Azuma por ter aparecido e não ter fugido. Azuma o agradeceu, mas Sivan perguntou quem exatamente ele era, quase como se soubesse que Azuma era o herói reencarnado de 3.000 anos atrás. Sivan acrescentou que não achava uma coincidência que um vagabundo como Azuma conseguisse derrotar estudantes do 2S4, e foi exatamente por isso que ele queria saber quem Azuma era. Ele estava apenas apontando para Azuma com os dedos nus, mas a intensidade do poder liberado era tanta que quase ofuscou a plateia. Mas Azuma simplesmente disse que era Shibana Azuma, nem mais nem menos. Ele encarou Sivan sem um único vestígio de medo em seus olhos, e era óbvio que tudo isso estava afetando seu oponente. Então Sivan apenas riu de forma sarcástica, dizendo que não se importava quem Azuma era e que não o subestimaria, mas sim o desafiaria com determinação e o derrotaria com todas as suas forças. Azuma sorriu porque era exatamente isso que ele queria, e prometeu não ter piedade de seu oponente também. Com isso, a linha de batalha foi traçada, e a luta estava prestes a começar de verdade. Pouco antes de o árbitro iniciar oficialmente o duelo mágico, Sivan interrompeu o processo e pediu que ele aguardasse 1 minuto. Ali, ele disse a Azuma que, embora pretendesse esmagá-lo até a insignificância, também estava preparado para lhe mostrar misericórdia, pois essa era a honra de sua nobre família. Se Azuma apenas apresentasse seu formulário de desistência e concordasse em ser um Mifun de Sivan, este disse que consideraria graciosamente o duelo como encerrado de sua parte, e assim, Azuma poderia evitar dor desnecessária. No entanto, Azuma direcionou sua própria pergunta ao árbitro, perguntando quantas posições ele subiria se vencesse a partida. O homem o tratou como uma causa perdida, mas ainda assim explicou que C1 era um rank S que estava igualmente classificado em primeiro lugar, enquanto Azuma era um estudante de rank F que ocupava a 1.200ª posição.
Basicamente, se Azuma vencesse a partida de forma miraculosa, seu rank seria elevado para B. Então, Azuma pediu a C1 para elevar seu rank de estudante para S, e ele imediatamente se renderia a ele sem causar dor ao rapaz. Os homens de Azuma realmente irritaram Sivan, e ele estava tão bravo que toda a audiência podia sentir sua raiva de seus assentos. Ele disse furiosamente que fazia muito tempo que não via um tolo que não sabia seu lugar, e naquele momento, mesmo que Azuma chorasse e se arrastasse de joelhos, ele nunca o perdoaria e o esmagaria completamente. Azuma disse para ele ir em frente e tentar, se pudesse, e então Sivan ordenou ao árbitro que iniciasse a luta. Antes de qualquer coisa começar, Azuma lembrou-se de que estava enfrentando a versão reencarnada de C1, e se ele segurasse qualquer coisa, havia uma chance significativa de perder. Para evitar isso, ele planejou usar magia antiga em plena potência desde o início, e assim começou criando um círculo mágico projetado com tantas coisas estranhas que ninguém se importa. Mas até mesmo aquelas coisas sem graça pareciam excitar o público entediante, porque era a primeira vez que eles viam aquilo. No círculo, Azuma direcionou um ataque em direção a C1, mas o cara imediatamente o contra-atacou usando blocos de cimento. Isso foi impressionante porque alguém nem estava tentando e tinha uma habilidade mágica de contra-ataque automático, além de já ter cortado areia mágica por toda a arena. Isso era esperado e condizente com C1, que anteriormente foi chamado de C1 da Terra. Por outro lado, Sivan confirmou o que os relatos diziam sobre Azuma, que era que ele estava usando uma forma desconhecida de magia. Mas então Sivan estava confiante de que o ataque não era nada para ele e que poderia facilmente encerrar a batalha com um único golpe. No momento em que ele começou a puxar sua espada gradualmente, Azuma imediatamente soube que algo estava acontecendo. A arma de seu oponente era uma que combinava uma vara inteligente e uma arma física, tudo em um, que estava infundida com aura de batalha junto com sua magia de barreira de atributo terra. Isso serviu como um aviso para os Mei, que sabia que se ousasse atacar naquele momento, o ataque seria automaticamente contra-atacado e Sivan poderia retaliar com um ataque mortal. Ao ver Sivan nesse novo estado conhecido como espaço absoluto, Ozuma se sentiu mais desafiado do que nunca a destruí-lo. Seu oponente, por outro lado, parecia ser uma irregularidade em sua prestigiosa academia, que havia vindo para perturbar a harmonia. Ele não estava disposto a nos deixar sair impunes, pois todos os dias de disciplina no treinamento de acumuladores de forjamento do espírito eram o que criava a verdadeira força em um espadachim mágico. Assim, não havia como alguma imundície sem qualquer forma de atributo pudesse parar sua espada assim, de uma hora para outra. Apenas pela sua postura, o público já estava animado, sabendo que seu favorito iria acabar com Azuma nos próximos segundos, usando sua técnica final de espada que havia sido passada por gerações. Antes que Azuma percebesse, o chão sob seus pés começou a rachar lentamente e mãos mágicas de terra começaram a puxá-lo para o solo antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Sua capacidade de escapar havia sido selada, e seu oponente estava prestes a decapitar-lhe com um único golpe. O cara começou uma dança dramática em forma de crescente que o fazia parecer que tinha baratas na roupa íntima. A bruxa malvada, Mizou, tinha certeza de que este era o fim para Azuma, pois o golpe de C1 poderia cortar o metal mais duro do mundo, e, portanto, não havia esperança para Azuma. À medida que os cortes se aproximavam dele, Azuma rapidamente desamarrou sua gravata e a lançou ao ar, após o que usou uma antiga magia de endurecimento para transformar a extremidade superior em uma espada. Com sua nova arma, ele contrarrestou o poderoso golpe de Seavon e causou um choque tanto nele quanto na audiência. Para se livrar das mãos de terra que o seguravam, ele simplesmente recitou um antigo feitiço de magia de aniquilação conhecido como Véu de Partículas. Em pouco tempo, ele foi libertado e começou a desaparecer, para a surpresa de seu oponente. Mas o que o cara não sabia era que Azuma tinha acabado de começar e estava prestes a lançar seu próprio contra-ataque. Agora que ele estava invisível, era impossível para C1 balançar sua espada facilmente contra ele, então aguardou na bainha, jurando que da próxima vez que ela aparecece, seria seu fim, pois o espaço absoluto era uma barreira invencível. Que ele não sabia que o garoto estava bem atrás dele com sua espada em momentos antes do instinto de Sivan entrar em ação. Azuma cortou a barreira, despedaçando-a, embora uma mão poderosa tenha agarrado sua espada. Sivan estava convencido de que finalmente tinha conseguido dominar Azuma porque conseguia pegar sua espada, então o garoto soltou a espada, enquanto seu oponente usava sua própria arma repetidamente contra ele. Azuma desviou de todos os ataques, permanecendo invisível. Obrigado, 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 obrigado. Vendo que Azuma estava disposto a largar sua espada, Sivan disse a ele que poderia muito bem ter colocado sua cabeça na tábua de cortar com suas próprias mãos. Muitas mãos da terra estavam se estendendo para Azuma ao mesmo tempo, mas ele ativou seu círculo mágico e fez com que todas se desintegrassem, e então largou sua espada ou, melhor dizendo, sua gravata. Rapidamente, Sivan cortou na direção da gravata, mas errou Azuma por centímetros, e no momento em que a gravata de Azuma voltou às suas mãos, ela se transformou em uma espada, que ele usou para bloquear a espada de C1 em sua forma agora visível. Azuma disse que ia decidir a partida com aquele golpe final, mas Sivan era tão bom e impressionante.
Em resposta, Sivan disse que Azuma foi o primeiro a persegui-lo tão longe em seu domínio, mas ele usou a espada secreta para romper. Bem diante dos olhos de Azum, Sivan gritou o comando: espada mágica, lua cheia dos órgãos. O efeito foi uma luz brilhante e ofuscante vindo de trás de Sivan, que prejudicou a visão de Azuma por um tempo, concedendo a Sivan a oportunidade de cravar uma espada diretamente em seu peito. A espada atravessou seu corpo com uma força explosiva, e Sivan disse o comando: bomba cratera lunar, que provocou uma explosão, causando um buraco enorme no peito de Azuma. Ele caiu para a morte, e todos os seus amigos ficaram desolados ao vê-lo naquele estado patético. Então Sivan ordenou ao árbitro que confirmasse a morte de Azuma, e o cara se aproximou do corpo dele, enquanto Sivan afirmava que aceitaria humildemente a punição por homicídio culposo. No entanto, à medida que o árbitro se aproximava, as mãos de Azuma tremeram, e o cara lentamente ressuscitou da morte, com o buraco em seu peito completamente curado. Isso foi chocante, especialmente para Sivan, porque ele havia usado seu truque mais poderoso e isso deveria ter sido fatal para qualquer um. Assim que ele falou, primeiro dizendo que estava completamente errado ao pensar que estava dando o seu melhor e que, inconscientemente, havia subestimado Sivan. Mas agora, ele percebeu que seu verdadeiro oponente era o infame Sivan da Terra. Toda a arena ficou impressionada com sua ressurreição em massa, mas para ele, isso era o começo da batalha de verdade. Ainda estava iludido, pensando que sua técnica secreta funcionaria se aplicasse pela segunda vez, então ele assumiu uma postura e avisou Asuma que estava prestes a derrubá-lo. Enquanto isso, Azuma estava preocupado com seu corpo atual porque, embora tivesse uma excepcional adaptabilidade, faltava-lhe resistência e o dano que sofreu do ataque de Sivan foi significativo, então ele precisava evitar prolongar a luta e resolvê-la rapidamente. Ele empregou uma técnica de múltiplos círculos mágicos, que nos estudos de magia antiga era conhecida como corpo de essência mágica, e na interpretação mágica moderna era o circuito mágico. Como funcionava era que ele estava rapidamente condensando a matéria contida dentro dela, comprimindo-a até o limite de tolerância, circulando mana pelo corpo em alta velocidade e temporariamente aprimorando as habilidades físicas. Enquanto isso acontecia, Sivan estava ocupado tremendo e se mijando nas calças, e ele teve sorte porque essa era até mesmo a primeira tentativa de Azuma. Para Azuma, ele estava aproveitando o melhor dos dois mundos, pois ter um oponente forte como Sivan estava proporcionando o melhor ambiente para ele construir teorias e conduzir experimentos simultaneamente. Enquanto ele estava distraído, Seun imediatamente entrou em ação quando encontrou o que ele pensou ser uma abertura, e estava bastante certo de que ia acabar com Azuma ali mesmo. Mas, para seu maior choque, o cara desviou do ataque em milissegundos com uma agilidade que até Sivan não conseguia compreender. No entanto, Sivan ainda encontrou uma abertura e usou as mãos para segurar as pernas dele e impedir que se movesse. Mas, ainda mais surpreendentemente, Azuma agarrou a mão que o estava segurando e revelou que era um robô, que ele girou repetidamente e lançou diretamente para a plateia, onde foi reduzido a nada. Agora que seus robôs de prazer estavam fora de combate, Siwon estava deprimido e atordoado, enquanto Azuma se aproximava dele com uma energia de macho alfa. Pela primeira vez, Siwon duvidou de si mesmo, pois era o suposto representante da Associação Japonesa de Esgrima Mágica, e, no entanto, ali estava ele, levando uma surra por um completo perdedor. Isso fez lembrar de 3.000 anos atrás, quando ele era um subordinado absoluto e acabará de lhe contar sobre sua nova tecnologia com efeitos colaterais agressivos, que ainda precisava de mais refinamento, mas já havia chegado a um ponto em que os testes em humanos poderiam ser considerados. Então, Esme estava preocupada com quão arriscado o experimento poderia ser e perguntou sobre os candidatos para os testes, mas Siwon disse que tinha alguém em mente, um sujeito de teste altamente capaz que não reclamaria. Com isso, a conversa chegou ao fim e Sivan estava de volta ao presente, passando repentinamente por sua primeira liberação de leite. Parecia que sua pessoa de milhares de anos atrás finalmente o alcançara, e ele implorava para que sua forma agressiva não saísse dele, mas não conseguia impedi-la de fazê-lo. Seus óculos se quebraram e caíram no chão, e, no final, parecia que ele era uma pessoa completamente nova. O verdadeiro Marun soltou uma risada maligna, com seu corpo exalando 1 milhão de vezes humana que tinha antes, tanto que até um Suma podia sentir. No momento em que Mizu viu isso, a bruxa maligna ficou empolgada por o verdadeiro Marun ter aparecido. Enquanto isso, Suma percebeu que provavelmente ele havia sido sujeito de teste o tempo todo. Sivan havia entrado em seu estado maníaco e agora estava ameaçando cortar todo mundo na arena, então ele voou em direção a eles e decidiu começar por Azuma, que certamente não estava preparado para a velocidade com que Sivan o atacou. Sivan cortou loucamente as lajes do chão até conseguir um golpe forte no joelho de Azuma, sem lhe dar nem mesmo um momento para recuperar o fôlego entre os ataques. Enquanto isso, a forma de luta aprimorada de Sivan impressionava Azuma, que ficou feliz em ver o CC1 do passado usando seus poderes. No entanto, ele notou que os dois caras pareciam estar no limite e talvez suas próprias habilidades de vidas passadas pudessem estar se revivendo em breve.
Enquanto isso, Sion estava enlouquecendo Azuma e finalmente o havia encurralado em um canto bem na frente do crédito assistente. Os alunos perceberam que poderiam ser danos colaterais da luta, então se levantaram e saíram correndo. Azuma finalmente entendeu que Sion havia sido calculado mesmo em seus ataques aparentemente aleatórios, e agora ele poderia usar seu ataque final, o corte da lua crescente. Azuma não estava disposto a enfrentar um ataque assim de frente, porque isso significava que ele seria cortado várias vezes em um curto espaço de tempo. Agora, embora Azuma não pudesse prever com precisão o que poderia acontecer, Sion estava 10.000 anos atrasado e já havia revelado sua técnica suprema. No meio da luta, Azuma encontrou uma abertura para criar uma matriz mágica que formou lentes 3D gigantes ao seu redor. O primeiro golpe da calamidade tocaria a lente gigante, e essa lente, estabelecida por Azuma, não era apenas uma magia de análise antiga, pois não apenas analisava automaticamente os objetos que tocava, mas transmitia diretamente as informações extraídas para Azuma, que então processava tudo com seu cérebro à velocidade da luz. Isso significava que, mesmo que o oponente de Azuma possuísse um sistema refinado que pudesse prever o futuro, não conseguiria igualar a velocidade da luz por qualquer motivo, e o cérebro de Azuma processava tudo em cerca de 0,1 segundos, que era exatamente o tempo que ele duraria com seu primeiro golpe. Durante esse curto período, Sivon estava usando tudo o que tinha na tentativa de despedaçar Azuma. Mas quando Azuma saiu de seu estado, ele foi tão rápido quanto os cortes de Sivon e os bloqueou repetidamente com as mãos nuas. E como sabia que o golpe final dos 100 cortes provavelmente seria um corte direto feito pelo próprio Sivon? Ele esperou até que o cara movesse sua espada para o golpe final e então segurou a lâmina com as mãos, quebrando a espada em duas apenas com os dedos. Nesse momento, Sivon estava confuso e sem palavras, então, assim que o desarmou e o deixou no chão, Azuma concentrou todas as suas frustrações em um soco e o desferiu nas bochechas de Sivon, e então apontou a ponta quebrada da espada para seus olhos. Desta vez, Sivon pôde ver o herói que traiu 3.000 anos atrás, que agora lhe dizia para se render ou perder os olhos ali mesmo. Sion de repente perdeu a confiança e parecia uma galinha prestes a ser abatida, temendo sua morte iminente. No final, ele se rendeu, e toda a multidão explodiu em celebração, enquanto Azuma, vitoriosamente, lhe perguntou se ele agora havia percebido seu lugar. Depois, Sivon perguntou a Azuma como ele conseguiu prever todos os seus movimentos finais, porque era humanamente impossível para o cérebro de alguém acompanhar. Azuma lhe disse que na sala de análise mágica da academia havia um dispositivo chamado computador quântico, e ao aplicar seus princípios e circular magia para potencializá-lo, Azuma aplicou isso em seu cérebro. Por mais louco que parecesse para Sivon, Azuma realmente recriou os cálculos de um computador quântico dentro de sua mente e os tornou compatíveis com sua magia antiga. Tudo isso foi graças a Isaiah, que anteriormente sussurrou no ouvido de Azuma que Sivon estava planejando desenvolver uma personalidade agressiva alternativa durante a batalha, e que Azuma não deveria ceder até ter completamente quebrado esse aspecto da personalidade de Sivon. O tolo ainda estava em negação da verdade porque o via apenas como um mago talentoso e sem valor. No entanto, Azuma o lembrou de que ele não era apenas um qualquer mágico, mas sim um grande mago. TFT, toda a escola se alegrou e celebrou a vitória de Azuma, enquanto os haters como Kirin e Mizou estavam lentamente sendo consumidos por dentro e precisaram sair para manter a sanidade. Mais tarde, ninguém conseguia parar de falar sobre como um perdedor como Azuma havia derrotado o presidente do conselho, o mais bem classificado da escola, em um duelo mágico, e como essa batalha não seria esquecida tão cedo. Agora, Azuma havia subido rapidamente da 1.000 posição para o 23º lugar no ranking de alunos da academia. Ele verificou quais eram os privilégios especiais para os alunos classificados e viu que receberia uma série de benefícios, além da ampliação dos direitos de uso da sala de análise mágica, que era seu objetivo desde o início. Agora que ele tinha isso, seria mais possível para ele analisar o fluxo do tempo do computador quântico. Já havia estabelecido a teoria da magia híbrida, combinando magia antiga e magia moderna. Então, o próximo passo era projetar uma estrutura que permitisse que suas teorias resistissem ao teste do tempo, e isso era algo que ele mal podia esperar para alcançar. No dia seguinte, Azuma estava relaxando em casa, percebendo que só havia se passado uma semana desde sua reencarnação, mas ele já compreendia profundamente a sociedade moderna. Usando uma combinação desse entendimento, além do que aprendeu em suas aulas antigas, ele agora podia analisar a história da Terra. Primeiramente, parecia haver uma certa interrupção na continuidade cultural entre 3.000 anos atrás, quando ele estava vivo, e agora em seu estado reencarnado, o que significa que algumas coisas foram transmitidas desde aqueles tempos antigos, enquanto outras não. Essa descontinuidade foi atribuída a um evento conhecido como colapso, durante o qual a ciência também regrediu e, essencialmente, o mundo parou de evoluir. No entanto, agora, a antiga magia que deveria desaparecer estava, na verdade, funcionando com a ciência, tornando a magia moderna acessível a todos, em vez de apenas aos talentosos. Agora, o reino de Gran Gaia, que anteriormente o traiu, já havia sido destruído há muito tempo.
No entanto, com Azuma sendo reencarnado neste tempo presente e tendo visto seus colegas, Kiryu, Izé e Sivon, ele sabia que era certo que Mion estava em algum lugar naquela academia. No entanto, esse não era o problema mais urgente, pois também havia a possibilidade de que o rei que ordenou sua morte também estivesse vivo na era atual. Então, ele recebeu um relatório sobre a produção de alguns queimadores de incenso mágicos, e ficou tão feliz em ver que sua invenção ainda estava em uso mesmo na era atual. Ele encontrou um caderno, mas não conseguiu ler seu conteúdo porque estava rabiscado, então usou um feitiço de remoção e percebeu que era a lista de desejos de Shyabana. Ele sorriu, percebendo que o cara sempre teve potencial, mas também percebeu que as coisas mais importantes para Shyabana em sua vida eram fazer amigos, encontrar sua família afastada e se tornar um herói que protegesse a todos. Na verdade, tudo que Shyabana queria era vingança e encontrar sua família. Mas isso era algo novo para Azuma, o herói deles, que nunca havia entendido como era ter uma família. No dia seguinte, Azuma apareceu na escola e os rumores estavam circulando sobre como ele se tornou tão atraente da noite para o dia e até derrotou alguns dos poderosos membros do S4. No caminho, Azuma perguntou a Izéia sobre os passos que ele havia tomado para deixar Sor, e Izéia contou que já havia enviado o pedido para sair de Sor e se juntar a Azuma para começar sua própria facção. No entanto, eles foram interrompidos pela súbita aparição de garotas fofoqueiras que estavam fazendo uma matéria sobre Azuma e perguntando como ele se tornou uma sensação da noite para o dia, além do fato de que todas as mulheres queriam seu bastão inteligente. Mas Azuma e Izéia não estavam afim das garotas e suas travessuras, então, antes que percebessem, os rapazes se afastaram e deixaram-nas se entrevistando. Mais tarde, Azuma chegou à aula, embora uma senhora invisível o estivesse seguindo sem que ele soubesse. Mas assim que ele se acomodou em seu assento, os jornalistas o atacaram novamente, e ele teve que recusar o pedido de uma entrevista. No entanto, as mulheres se recusaram a aceitar um não como resposta e se instalaram nos assentos ao lado dele, e Azuma disse que elas teriam que passar por Hiri, que agora era sua secretária. Ela o substituiu e disse a eles para agendarem uma reunião após a escola, e então as mulheres se acalmaram. Para ajudá-lo, Azuma disse a Hiri que iria compensá-la mais tarde naquele dia no banheiro dos meninos. Mas ele ainda não conseguia superar como sua fama estava atrapalhando sua qualidade de vida, então decidiu garantir um espaço privado no campus. Enquanto estava imerso em seus pensamentos, Hiri se perguntava quando conseguiria sair da friend zone e se Azuma estava afim de alguém. Mais tarde, durante as aulas de natação, os alunos estavam torcendo por um cara que parecia estar dando um baile nos peixes e havia estabelecido um novo recorde para o tempo mais rápido de natação sem usar magia. Claro, era Azuma novamente, que de alguma forma agradou o deus do riso e conseguiu tanto disso que não conseguia evitar ser tão incrível em tudo. Mais tarde, ela foi tomar banho, mas, para sua surpresa, viu a silhueta de uma mulher no chuveiro, e a mulher tirou tudo e se deslizou bem ao lado dele. Para ser honesta, ela tinha um corpo de tirar o fôlego, então não era culpa de Azuma que ele estivesse suando em bicas. A mulher em questão era Mizu, que era a versão reencarnada da maga da água, Mion. Ela elogiou Azuma por ser tão bom em tudo e disse que não conseguia evitar ficar molhada quando ele estava nadando. Ao se aproximar dele, Mizu disse que queria conhecê-lo melhor, mas algo sobre sua presença era muito familiar e ao mesmo tempo muito estranho, poderoso demais para ser a presença de uma estudante comum da academia. De qualquer forma, só para o caso de ela estar desatenta, ele teve que lembrá-la de que estava no banheiro masculino e perguntou se ela havia entrado por engano. O pensamento confirmou que ela estava, de fato, no lugar certo, e ela nem ficou assustada quando ele lhe disse para tomar cuidado, pois outros meninos poderiam encontrá-la. De repente, ela olhou com olhos traiçoeiros e havia tanta escuridão por trás de suas palavras ao dizer que não havia mais ninguém no prédio além deles dois. Azuma ficou surpreso e se perguntou para onde os outros alunos tinham desaparecido, mas de repente percebeu que todo o banheiro havia mudado e a água estava estranha. Ele ligou o chuveiro e seus instintos rapidamente perceberam que algo estava por vir. Era um ataque mágico envolvendo água e alguns círculos mágicos estranhos, e Azuma sabia que poderia estar em grave perigo se ficasse mais um pouco. Ele decidiu, primeiramente, criar uma distância para poder analisar a situação, então correu rapidamente para salvar sua vida, em direção à porta. Mas, para sua maior surpresa, seu inimigo estava bem ali, esperando por ele, parecendo ser a maneira mais rápida de Azuma perder sua virgindade. Ele ficou surpreso por ela ter conseguido alcançá-lo tão rapidamente, mas ela leu seus pensamentos perfeitamente e disse para ele se trocar antes que perdesse o controle. Enquanto isso, Azuma não tinha certeza de como ela poderia alcançá-lo tão facilmente, a não ser por meio de magia de teletransporte. Mas ele também não podia provar isso, pois não havia vestígios de nenhum feitiço lançado. Mais tarde, ele decidiu acompanhar o jogo dela, para que pudesse encontrar uma saída de sua armadilha mais cedo ou mais tarde. Enquanto os dois se vestiam, Mizu disse a ele que não havia razão para ele ser tão cauteloso, porque se ela quisesse lhe fazer mal, teria atacado em outras ocasiões. Mas seu único objetivo era garantir que Azuma soubesse tudo sobre quem ela era antes de tomar sua decisão.
Azuma não sabia ou entendia o que ela queria dizer com saber tudo a respeito dela, então ele simplesmente permaneceu em silêncio durante toda a conversa. Ele estava prestes a seguir seu caminho quando Mizuho o chamou de volta e disse que queria se apresentar corretamente a ele. Ela era aparentemente a aluna mais forte da academia e a única mulher no grupo 4, uma que era ainda mais popular e tinha muitos seguidores. Mas mesmo após sua impressionante apresentação, Azuma não parecia empolgado, então Mizuho ficou choramingando, pedindo para que ele reagisse, mesmo que um pouco. Instantaneamente, Arun soube que o que ele vinha sentindo o tempo todo era a aura de Mion, a maga da água. Isso a tornava ainda mais perigosa de lidar, e ele precisava encontrar uma maneira de descobrir seu segredo. Antes de mais nada, a magia que ela usou anteriormente não era magia antiga, então isso só podia significar que ela havia dominado uma nova forma de magia moderna. Ela notou que ele a observava intensamente e disse exatamente por que queria ficar sozinha com ele. Começou listando alguns animais cujas fêmeas dependiam dos machos para sobreviver, sacrificando-os. Também informou que não havia espécies animais em que o macho comesse a fêmea e que ela queria ser devorada por um homem forte e excepcional como ele. Antes que percebesse, Mizuho já havia se transformado em uma espécie de deusa da água, enquanto continuava falando sobre ser submissa. Ela acreditava que a masculinidade bruta que procurava era algo que apenas Azuma poderia lhe oferecer, pois ele derrubava aqueles caras com facilidade e certamente estava aprendendo com 50 tons de cinza. Agora, ela sentia que seriam compatíveis, pois ambos eram estranhos. De alguma forma, ela conseguiu cortar uma parte do cabelo de Azuma sem que ele percebesse, e embora ele ainda não soubesse o truque que ela estava usando para fazer isso, estava determinado a descobri-lo, então aceitou seu desafio com prazer. A Azuma dominará Mizuho ou ela o imobilizará primeiro? Para descobrir na parte 2, comente Zad Azuma.